Capítulo 11. Da audiência de instrução e julgamento. Artigo 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Artigo 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Artigo 360. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe. Inciso 1º. Manter a ordem e o decoro na audiência. Inciso 2º. Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Inciso 3º. Requisitar, quando necessário, força policial. Inciso 4º. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Inciso 5º. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Artigo 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente. Inciso 1º. O perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Inciso 2º. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Inciso 3º. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou partear, sem licença do juiz. Artigo 362. A audiência poderá ser adiada. Inciso 1º. Por convenção das partes. Inciso 2º. Se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Inciso 3º. Por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Parágrafo 1º. O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. Parágrafo 2º. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Parágrafo 3º. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Artigo 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Artigo 364. Fim da instrução. O juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz. Parágrafo 1º. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação só todo, dividir-se-á, entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Parágrafo 2º. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos.
Artigo 365. A audiência é unicontínua, podendo ser excepcional e justificadamente escindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização de instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Artigo 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Artigo 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Parágrafo 1º. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Parágrafo 2º. Subscreverão o termo juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Parágrafo 3º. O escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Parágrafo 4º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Artigo 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais.